Eu quero o domínio das pessoas, eu quero o domínio da igreja, eu quero dominar esse pastor, eu quero que mude essas músicas. Eu quero que seja do jeito que eu quero. Que o professor fale assim, que o jovem fale assim, departamento infantil, que a professora seja assim. Eu quero que a igreja seja como eu quero que ela seja. Todos nós enfrentamos momentos de descontrole, mas a Bíblia tem algo importante a nos ensinar sobre isso. Assista até o final e deixe seu comentário. O nosso tema de hoje, na jornada de Deus através do sofrimento humano, é o descontrole, ou a falta de controle. Como nós sofremos com isso? Como nos desespera perceber que a vida vai andando e tem situações que a gente não consegue dominar. Como isso rouba o nosso sono, como isso rouba a nossa fome, a gente não consegue comer, nem descansar. Rouba o nosso sistema nervoso, a gente fica irritado, porque vemos as coisas avançando e a gente não consegue segurá-las. Não conseguimos controlá-las. Não conseguimos controlar situações emocionais, pessoas. E a gente fica desesperado. Aliás, nos dias de hoje, que a grande tônica que se diz, desde os comerciais de televisão, cinema, novela, você vê nas ruas, você vê nos programas de entrevista, nas revistas eletrônicas, na internet, Instagram, Facebook, você tem que buscar a sua felicidade. Você deve ir atrás da sua felicidade e da sua satisfação. Porque você pode fazer isso. E assim você se isola. Se alguém diz alguma coisa contra o que você quer, você não quero. Se alguém é contra o que você faz, eu tenho meu direito de ser como eu quero ser. Se alguém apresenta uma outra hipótese, eu tenho liberdade de ter as minhas próprias escolhas. E nesse afã de termos satisfação e termos exatamente o que nós queremos, a vida feita sob medida, do jeito que a gente quer, no lugar que a gente quer, com quem a gente quer, usando a roupa que a gente quiser, com a cultura que a gente quiser. E nós temos essa pseudo-ideia ou plano de que, porque isso não é um plano, nem uma ideia execuível, de que eu consigo por mim mesmo resolver e dar solução à minha vida. E quando alguma coisa acontece, a gente sai achando os culpados porque tinha que dar certo. Quem errou? Tem lei? Quem pagou? Quem não fez o que deveria ser feito? Porque se todo mundo fizer o que tiver que ser feito, a vida fica perfeita. Aconteceu um acidente. Qual motorista que errou? Não, falhou o freio. Tinha feito revisão? Eu fiz revisão. Quem foi o mecânico? Fui eu e eu fiz. Você colocou a peça certa? Coloquei. Quem fabricou essa peça? Fui eu. Você fabricou direito aquela peça? Fabriquei. A matéria-prima estava certa? Não sei, eu não tenho matéria-prima. Quem fabricou quem tem matéria-prima? Nós temos que achar os culpados. Nós temos que ter controle da vida. Porque se tudo for controlado, a vida fica perfeita. Esse é o nosso desespero. Desde um simples arroz queimado até uma catástrofe que mata muita gente, a gente quer ter controle. Tudo tem que ter controle. E nós vivemos a nossa vida assim. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha a serpente, a pergunta dela, né? Deus falou para não comer nada, Vocês vão morrer de fome? A mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Não é que a gente não pode comer nada, a gente pode comer de tudo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, não está aqui, mas no hebraico profundo a palavra é magina. Magina, sem i. Aqui surgiu, imagina, é claro que vocês não vão morrer. Mas Deus faz, olha as coisas que Deus fala. Olha as coisas como Deus quer enganar você. Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha como Deus
Ele está enganando você. Imagina que você vai morrer. Sabe o que é morrer? Não, nós somos os primeiros, nunca vi ninguém morrendo. Eu não quero morrer. Não vai morrer nada. Não tem esse negócio de morrer. Vai morrer. Relaxa. É que Deus quer ficar só Ele reinando. Entendeu? Ele que quer dizer para você, olha, isso aqui é certo, aquilo lá é errado. É Deus, Ele quer ter o comando das coisas. E Ele é, olha como Ele é. Ele não dá ponto sem ir não, hein? Como Deus é astuto, hein? Ó a serpente, né? Ele sabe. Aquele fruto ali tem poderes mágicos. A hora que você comer daquele fruto, você vai ter controle. Você vai ser como Deus. Ele vai ter competição, né? Ele não quer ninguém do lado dele. Lógico, ele quer dominar sozinho. Tem que repartir isso aí, pô. Aí você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Imagina, você poder decidir as coisas sem depender dele. Você examinar e ver o que é bom e o que é mal. E você fazer suas escolhas e coordenar a sua vida como você quiser. E assim Eva come do fruto, e assim o Adão come do fruto. E você sabe a história toda. Percebem que estão nus. E desde o início, o pecado original, a tentativa do homem de ter controle, de comer do fruto e falou, então quer dizer que eu vou saber? Eu vou conhecer o que é bem e o que é mal, porque hoje eu não conheço nada, claro que vai. Nós sempre queremos o controle. Essa é uma dor que a gente carrega na vida. E cada vez mais, através do pensamento, da filosofia, da ciência, ou até mesmo da religião, o homem quer de volta, ou quer ter o que nunca deveria ter, e nunca teve, e nunca terá, o domínio sobre céus, terra, vida, morte. Tudo bem, você pode ter controle da cor do celular que você quer comprar. O celular que você quer comprar, nem sempre você tem controle, depende do bolso. Mas você pode ter controle do ônibus que você vai tomar. Tem muitas coisas corriqueiras da nossa vida que a gente diz, está no meu controle, eu decido, eu digo o que eu quero fazer, etc, etc, etc. Mas eu não estou falando dessas coisas. Eu estou falando do desespero que nós temos para que todas as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, que nós determinamos e que nós quisemos fazer. Isso vai consumindo a gente. Isso vai tirando a nossa paz. E todo movimento que nós fazemos, até mesmo de relacionamento, a gente é sagaz. Você sabe o jeito que você fala para aquela pessoa fazer o que você quer. Você sabe o que oferecer para ela ficar na sua dependência. Você sabe que verdade você diz para colocá-la no seu lugar, porque o que eu quero é dominar pessoas. Sabe muito bem o que jogar na cara do seu marido, da sua esposa, para que ele, naquela hora, breque e fala, caramba, isso que ela falou, isso que ele falou, fique no seu lugar. Você sabe o que dar para o seu funcionário, ou tirar dele para que ele fique subserviente, e faça o que você quer que ele faça. E você sabe de que jeito você manipula sentimentalmente o seu patrão, para que você o dobre, mesmo ele estando acima de você. Que tipo de pirulito você dá para o seu filho? Ou que tipo de atitude eu tomo no meu emprego para que eu tenha um lucro um pouco maior? Minha casa, minhas coisas, eu quero tudo nas minhas mãos. Aliás, a gente casa pensando em domínio. E quando o outro não faz o que eu quero, eu não amo mais, porque ele saiu do meu comando. Tanto a mulher quanto o homem. Difícil a gente dizer, não, por favor, escolha você. Não, escolhe você. Não, por favor, você escolhe. Não, faço questão que seja você. A gente se estapeia e vivemos em briga, fazendo contendas, porque as coisas têm que ser do nosso jeito. Aliás, a frase, sabe com quem você está falando? Ou, aqui quem manda sou eu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sabe quem pagou isso daqui? Nosso dinheiro, nossos talentos, nossas dádivas, até presentes, sempre querem uma contrapartida. Se ajoelhe aí e diga, aves, César. Porque nós queremos, desde o Éden, comer o fruto que nos faça ser como Deus. E essa é uma dor. Porque quando a gente bate de frente no muro da vida, a gente percebe que não tem.
Não sei o que está acontecendo comigo, Zé. Cheguei num ponto que eu descobri que eu não posso nada. Quando eu era jovem, eu ia crescer, eu ia comprar, eu ia ter. Quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que menos eu posso. Será que eu estou ficando desanimado? Será que eu estou ficando depressivo? Será que eu estou perdendo o meu ânimo assim, de lutar? Será que eu estou em algum colapso nervoso? Eu diria, não, você só está despertando. Está amanhecendo o dia e você está acordando. Você não escolhe o dia que você nasce, você não escolhe o dia que você morre. Sabe quando vem aquela explosão de nervosismo, quando você faz de tudo e alguém fala e diz, não vou fazer, não vai acontecer, não vai ser do seu jeito. Você usou todas as suas táticas, todas as suas mandingas e não aconteceu. Isso é tão sério que isso engoliu a religião. Isso engoliu a nossa fé. Porque além de querer controlar tudo, nós também queremos controlar Deus. Desde o Éden a gente quer dizer o que é bom e o que é mal para Deus. Sim, nós temos técnicas de chantagem emocional com Deus. Senhor, eu estou até pensando, se eu conseguir fechar esse negócio, pensei em dar 15% para o Senhor. E Deus, o quê? 15? 15. Pode até chegar a 18. Caramba, chama os anjos correndo, atende ele. Porque na outra ponta tem um outro cara falando, Senhor, abençoa logo esse cara, porque 18% vai ajudar a gente aqui. Ou um louvor que a gente canta, e Deus, nunca ouvi voz tão linda, foi o Senhor que criou. Não foi, essa não foi, porque eu nunca vi. Está mexendo comigo. Coisas do tipo, louva, irmão, que se você louvar, você tem vitória. A gente só consegue louvar se vai ter alguma coisa em troca. Tipo gratidão mesmo, não, é sempre negócio, é mercado. Eu quero manipular Deus para que eu tenha o que eu quero. Porque nós somos insatisfeitos. E se não der certo, eu vou em outra igreja, porque tem várias fazendo propaganda. E o legal é que eles fazem o dia da vitória em dias diferentes, eu posso ir em todos. Um é de quinta, outro é de terça, outro é de quarta. Acho que eles já combinam também que é para todo mundo poder rodar. E aonde der certo eu fico, porque eu não quero saber de Deus. Eu não estou querendo saber o que Ele quer para mim. Eu quero que Ele saiba muito bem o que eu quero dEle. Porque não é para isso que existe Deus. Para a gente conseguir o que a gente quer. Egoístas. Nós queremos controle. Se não dá certo, o pastor não tem fé, se a igreja não tem unção. Aliás, nós queremos unção e poder para termos o poder. Essas são as pregações que mais nos emocionam. Você vai ter poder, você vai conseguir. Aliás, é você e você. E você no eu. Essas coisas de vamos orar e pedir a vontade de Deus. Que vontade de Deus, meu? Você é fraco, você não tem fé. Você tem que determinar a sua vontade. E Deus, se tiver juízo, tem que se curvar a você. Porque senão essa igreja fica sem o seu principal dizimista. Já acabamos com esse problema aqui. Já que a gente não tem dízimo. Vai perder a pessoa que faz tudo, que doa tudo? Então Deus fala, não podemos ficar sem ele. O que seria de mim, Deus, sem esse todo-poderoso irmão? Faz o que ele quer. Anjos, Jesus, Espírito Santo, vamos ajudar ele. Que ideia mais besta. Somos tomados por essa infantilidade. Quero ler com você Mateus capítulo 26. Então lhe disse, esse aqui é o texto em que Jesus estava no Getsêmani. Pediu para que os discípulos orassem com ele. Ele lhes disse, minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim, como tu queres. Esse aqui é um outro jardim. Aquele jardim chamava-se Éden, e quem estava lá era um cara chamado Adão.
Esse aqui é um outro jardim chamado Getsêmani, e tem um outro cara chamado Jesus. No primeiro jardim chamado Éden, aquele cara chamado Adão, que somos todos nós, chegamos para Deus e dissemos: eu quero saber e eu quero controlar, eu quero decidir, e eu não quero saber da sua vontade. Mesmo que eu morra, não vou morrer porque eu creio na serpente, em nome da serpente, eu não vou morrer. E do outro lado tinha um Jesus dizendo: não me importa se eu morrer, eu vou fazer a sua vontade. Não me importa que eu vou para a cruz, eu vou te obedecer e eu vou beber esse cálice. De um lado tem um homem que não é nada, querendo ser submisso a Deus. No outro tem um sendo Deus, sendo submisso como um homem. Será que isso não explica nada para nós? Eu estou falando isso para você, estou falando para mim, irmã, porque eu sou um cara desesperado por controle. Confesso a você que eu fico com o cabelo de pé, mesmo raspado. Mês de janeiro, esse começo de fevereiro, toda hora: como é que está, Gerson? Como é que nós estamos? Conseguimos pagar? Não conseguimos pagar? Caramba, e o que a gente faz? Fala com a igreja, não fala, pede para quê? Deixa acontecer. Não há homem que possa fazer acontecer o que só o Espírito Santo faz. Não há homem que possa reproduzir aquilo que só o Espírito produz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É assim que diz o Senhor. Só que nós não aguentamos. Nossa vida, nosso dinheiro, nossa agenda, nossa segurança, nossa saúde, relacionamentos, trabalho, produção, ganho, gastos, lucros, vida da mulher, vida do marido. Queremos gerência, comando, ciúme. Queremos dominar tudo, tudo é nosso. E vamos a Deus com esse tipo de demanda. E queremos controlá-lo. Porque senão, eu olho para o mundo, está todo mundo correndo para ser feliz, eu também quero correr para ser feliz. E ser feliz é conseguir obrigar Deus a me dar o que eu sei que eu preciso. Mas Jesus disse em João capítulo 4, os discípulos falaram: você não vai comer, Jesus? Estamos aqui no barco, você não trouxe nada. Ele disse: uma coisa eu tenho para comer que vocês não conhecem. É mesmo? Onde está o lanche, a lancheira? Ele falou: não, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus e realizar a sua obra. Jesus ensina a gente, porque não dá, meu. A gente fica desesperado, porque as coisas estão fugindo das nossas mãos. Não é interessante o Senhor Todo-Poderoso encarnar como um de nós, para ser julgado, condenado, perseguido? Aquele que estava sobre todos, diz Filipenses capítulo 2, se fez homem e achado em figura humana, foi a pior das mortes, que é a morte de cruz. Como uma ovelha muda no matadouro, não abriu a sua boca. Será que isso consegue mudar a nossa cabeça? E olharmos para Cristo e dizer: Senhor, eu estou muito longe dessa figura. Eu não consigo ficar quieto, eu quero controle, eu quero comando, eu quero domínio. Eu quero domínio das pessoas, eu quero domínio da igreja, eu quero dominar esse pastor, eu quero que mude essas músicas. Eu quero que seja do jeito que eu quero. Que o professor fale assim, que o jovem fale assim, departamento infantil, que a professora seja assim. Eu quero que a igreja seja como eu quero que ela seja. Aliás, olha que interessante, está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 13 a 17. A Bíblia, irmão, a Bíblia acaba com a gente. A Bíblia estraga a nossa igreja. A Bíblia estraga a nossa religião. Por que a gente vai ler Bíblia? O negócio é sair pregando sem ler a Bíblia. A gente vai ler a Bíblia, ela acaba com o que a gente prega. Ela estraga tudo. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece, por um instante e logo se dissipa. Vocês estão loucos? Em vez disso, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ei, lá, acabou com a gente agora. Aquela coisa de
Aconteceu já. Pastor, ora por favor, com um amigo nosso. Por favor, ore, meu noivo foi embora, sabe, eu queria que ele voltasse, a gente reconciliasse o nosso noivado, a gente ia casar. Vamos orar. Senhor, abençoa a irmã fulana, o noivo dela, que eles consigam se reconciliar. Se for da tua vontade, e a pessoa parou a oração. Não, da sua vontade não. Não quero saber da vontade de Deus, eu quero que Deus faça o que eu quero. Não é traga o seu amor em 3 dias. É isso que nós fazemos. Acorda, é assim que nós fazemos, irmãos. Porque nós temos uma fórmula. Eu dei a oferta, eu fiz a campanha. Deus tem que me obedecer. Deus tem que fazer o que eu quero, porque eu quero ter o controle, irmão. Como a vida é dura, porque a gente não tem o controle. Como eu gostaria de mudar um monte de coisa, mas eu não consigo. Então eu quero fazer Deus mudá-la. E eu uso meu dinheiro, minhas chantagens. Acho até que minhas orações fazem Deus se curvar a mim. Nós produzimos um espírito humano divinificado, endeusado. Quando nós dissemos, eu declaro, eu profetizo e eu tomo posse. Olha que coisa louca. Deus, acho que no céu, ele fica olhando e fala, o que esses caras estão fazendo? Eu mesmo penso, maquino, vou declarar e solto uma profecia, e eu mesmo creio na minha própria profecia, tomo posse dela e acontece. E Deus fala, onde é que eu estou nesse negócio? Louco. Que pretensão orgulhosa é essa? Da criatura achar que é Deus. E criamos fórmulas mágicas, espiritualescas. Você me deve uma coisa, irmão. Todos vocês, roda e avisa. Aqui na igreja eu não falo, vire para o seu irmão e diga para ele, é ou não é? Você tem que me agradecer, irmão. Por favor. Fala todo mundo, obrigado, Zé. Porque você não manda virar do lado. Vai, fala, irmão. E nem profetize na vida do seu irmão. Tá vendo, irmão? Olha que bênção que é essa igreja. Eu não não faço você fazer isso. Você está lá sentado, vire para o seu irmão agora. Ai, tem que virar, meu irmão. Fala para ele isso. E você vai aquela cara de... Não vou falar do que, vai. Mas agora está filmando das 11. Então, aquela cara de bunda. Aí você fica... Aí você não quer profetizar, não quero profetizar nada, mano. Declara, eu nem conheço esse cara, não. Que coisa louca, eu nunca andei com ele, nunca conversei com ele, não estou preocupado com a dor que ele tem, nem sei quem é a esposa, não sei o que ele passa, eu não estou preocupado em me envolver com a dor dele, se eu tenho que ir na casa dele, visitá-lo, comprar um pãozinho, dar uma cesta básica, levar-o no médico, comprar um remédio, eu não estou nem aí com ele, eu quero falar uma coisa boa e esse negócio acontecer, ele ficar feliz e ainda dizer que eu sou ungido. Isso é um circo, isso é um circo infantil. E os palhaços são imaturos. Mas a Bíblia não fala sobre profecia? Fala. E você não crê? Creio. Profecia é quando Deus diz ao seu profeta, eu vou te dizer o que você vai dizer para esse povo. Vão me matar lá, vai que eu vou te guardar. Não existe um lugar na Bíblia que diga que eu digo para Deus o que eu quero falar, que eu invento para o meu irmão o que eu acho que tem que ser, e que alguém lá de cima diz, fala todo mundo aí agora, todo mundo sai falando que nem doido, e o outro crê na palavra e toma posse e aquilo acontece. Não, isso não tem nenhum lugar da Bíblia. Somos loucos. Estamos brincando com a vida dos outros. Tudo porque queremos o controle. Porque quem ensina isso, também tem um controle sobre as pessoas. Também sopra sobre eles o seu poder. E Deus diz, vocês não deveriam fazer isso. Essa pretensão orgulhosa é má. Vocês deveriam dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Deus sabe. Senhor, é difícil o cálice, mas se eu tiver que beber, seja feita a sua vontade. Esse Jesus que percorreu o caminho da nossa dor, fez isso. Saiu da posição de quem ordena para ser limitado a essa carcaça, para mostrar a todos nós que o caminho do homem é o caminho da submissão humilde e da obediência. Mas é difícil, irmãos, porque todo dia a gente está cansado e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito.
Aí você vai me perguntar, então quer dizer que eu não devo orar e pedir a Deus o que eu preciso? Eu vou responder, claro que sim. De baixo para cima se chama petição. E de cima para baixo se chama ordem. De cima para baixo é Deus. Ele manda e a gente faz. De baixo para cima é submissão. A gente pede e espera em Deus. Salmo 41. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Espera minha alma em Deus, porque ainda o louvarei. Fé não é poder de curvar a Deus à minha vontade. Fé é curvar a minha vida à vontade de Deus. E crer que Ele tem cuidado de nós. E se você me disser, Zé, então eu peço e eu não consigo curvar a Deus, não. Se eu tivesse essa fórmula, eu repartiria. Não repartiria, eu venderia, porque deve ser uma coisa cara. Mas aí um culto da vitória como oferta especial, eu liberaria uns pedaços para você. Mas eu não tenho essa fórmula. Também tem muitas coisas na minha vida que eu gostaria muito que acontecesse. Eu ouço algumas histórias e falo, meu Deus, o que a gente pode fazer para mudar isso? O que eu posso fazer? Essa é a vida que a gente vive nessa terra, que Cristo pisou e viveu nela. Isso não significa que Deus não seja poderoso, porque em centenas de vezes na nossa vida, a gente vê a interferência de Deus, a gente vê o cuidado dEle, o seu amor. Temos prova do seu poder. O que nós não temos é o botão que a gente aperta a hora que a gente quer, é isso que a gente não tem. É muito legítimo dizer, Senhor, eu estou precisando. Aliás, Ele disse, não andem ansiosos por coisa alguma. As vossas petições sejam colocadas diante do Pai. É isso que a gente faz. Sabendo que de baixo para cima é petição. E como a gente não tem controle de Deus, nem da situação, a gente espera no Senhor. Confiando em quê, Zé? Confiando na cruz. Confiando no Deus que entregou a sua própria vida por nós. Confiando no Senhor que se fez um de nós, submisso à vontade de Deus, abrindo mão do seu próprio direito, para nos mostrar que esse é o caminho que o homem deve seguir em submissão a Deus. Ele mesmo bebeu do cálice. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Foi Ele que disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei te dizer se você vai ser livre desse problema, se você vai ter que atravessar esse problema. Eu só sei de uma coisa, Deus estará sempre com você. Se você for livre desse problema, ou tiver que enfrentá-lo, Ele é Deus presente na sua vida. Eu não sei dizer se você vai ser livre dessa situação ou não, eu não tenho esse controle. Nós oramos e dependemos de Deus. Pode ser que você saia dessa enfermidade e diga, puxa, que coisa maravilhosa, e conte para muitas pessoas tudo que você aprendeu no meio da tua lição de luta contra essa enfermidade. Ou pode ser que você morra nela. Se você tiver vitória contra ela, nós vamos nos alegrar, porque vamos ter você mais um pouco conosco, porque um dia todos nós iremos. Mas se você não tiver vitória contra essa enfermidade, você teve vitória sobre a morte, porque você estará perto de Deus eternamente, esperando a gente chegar lá. Porque em tudo nós somos mais do que vencedores. Não porque aconteceu o que a gente queria, mas porque estamos nessa vida, sem controle. Não na loucura desse mundo, que acha que tudo pode, mas nas mãos de Deus, que a gente sabe que Ele pode tudo. Não sabemos por quê, quando, onde, de que forma, de que maneira, para quê, por quê. Vivemos no sopro dEle. Olhando para a cruz de quem se entregou por nós. E olhando para a sua volta, para nos redimir eternamente com Ele. E aqui, vivendo a graça da comunidade. O amor de gente que leva as cargas umas das outras. A missão de sermos sal e luz na vida de quem está no escuro e está se acabando. De saber que Deus enxuga as nossas lágrimas e na minha aflição tem um irmão do meu lado. E na aflição dele eu estarei lá. E isso demonstra que o reino chegou entre nós. E que nós vamos ser felizes quando alguém nasce e a gente apresenta uma criança. Nós vamos ser presentes quando ele casar. Nós vamos estar junto quando ele estiver no hospital, vamos estar junto quando ele sair, ou estaremos ao lado do caixão quando ele partir, mas unidos em Cristo, para a eternidade com Ele.
Porque não estamos correndo que nem louco para achar felicidade nesse mundo. Nós já encontramos Cristo. Nós encontramos a nossa felicidade. Isso não significa que não choramos com quem chora, que não nos movemos na missão, mas com a consciência de que nós não temos o poder de governar Deus. Eu imagino que você deve estar passando por coisas que você diz: como é que eu mudo isso, Zé? Eu não sei, irmão. Mas Deus tem poder para mudar, Deus tem poder para fazer qualquer coisa. A gente deve orar, vamos orar. Daqui a pouco nós vamos orar pelos nossos pedidos aqui na hora da ceia. Vamos, nossos irmãos que estão enfermos, um que está internado, alguém que passou por uma situação difícil. Nós vamos orar uns pelos outros, vamos socorrer uns aos outros. Porque eu não sei o quanto Deus é uma resposta para a sua oração e em que proporção eu mesmo sou uma resposta para a sua oração. Porque às vezes eu peço para que Deus prospere meu irmão, mas eu mesmo não tiro do bolso para repartir com ele o que eu tenho. Eu quero que Deus faça por ele o que eu não quero me sacrificar para fazer. Digo que tenho muita fé no poder do Deus que faz, mas não tenho fé em transformar a minha vida num cristão verdadeiro que reparte. Essa é uma dor que a gente carrega. A dor de não poder controlar as coisas. Eu não sei se essa é uma dor de verdade. Acho que essa é uma grande dádiva. Porque desde que a gente colheu do fruto e achou que sabia o que podia fazer, o mundo tem estado como está. E tem piorado como tem piorado. Porque o homem não pode ser Deus. Mas desde que encontramos a Cristo e sujeitamos nossa vida a Ele, Ele tem cuidado de nós. Nem sempre do jeito que a gente espera. Mas quem diz que a nossa esperança é correta? Mas sempre nos seus braços, porque Deus é bom. E a sua fidelidade, a sua misericórdia duram para sempre. E Deus tem cuidado de nós. Nossa ansiedade nas suas mãos. Irmão, volta a dormir. Volte a comer. É difícil, mas volte a viver. Você está nas mãos dele. Ele está com a gente. Ele é Senhor. Eu não sabia que ia ter que enfrentar esse problema, mas Ele já sabia desde a eternidade, porque Ele sabe todas as coisas. Eu não sei como é que eu vou sair disso, mas Ele sabe. Eu estou nas mãos dele. Para encerrar, eu gosto desse exemplo. Quando eu morava no Rio de Janeiro, foi uma fase muito bonita, porque o Guilherme nasceu, a Vitória tinha 2 e o Luca tinha... Ela tinha 3, ele tinha 5. Ela tinha 2, ele tinha 4 e o Guilherme nasceu. Eles têm 2 anos de diferença assim. Tem um ano que é par e um ano que é ímpar, né? Esse aqui acho que é ano ímpar. A Vitória fez 22, eu nem sei quantos anos eu tenho, irmão. Bom, quando todo mundo fica par, todo mundo fica 2 anos. Mas nós pegamos uma fase assim com o Guilherme, eu fiquei lá, saímos lá, tinha 2 anos, com quase 2 anos de idade, a Vitória com 4, o Luca com 6, eles brincando juntos, 2 aninhos já anda, já conversa. Eu lembro que a gente estava indo para uma festa de aniversário. Sabe como é que é quando uma criança faz aniversário e convida seus filhos para uma festa de aniversário num parque? Eles estavam assim, sabe? Quando os seus filhos, que são pequenos, vão para uma festa de aniversário e sentam no banco de trás, eles não brigam. Eles não ficam discutindo quem senta no meio, de quem fica na janela. Eu tenho 3, sempre tem um no meio. Irmãos, tem que ter escala, quem senta no meio hoje. Teve uma época que eu consegui um carro que tinha, por um tempo na minha vida, não foi muito tempo, mas tinha 3 bancos. Pronto, fica todo mundo na janela. Acabou. Aí sentavam juntos nos 3. Bom, mas indo para a festa, era assim. Indo para a festa era... sempre rindo, não tinha briga, não tinha puxar cabelo, não tinha nada. Só tinha uma pergunta: falta muito para chegar? E eles diziam: ai que legal, vai estar, o fulano vai estar, diz que tem escorregador, diz que tem não sei o que, algodão doce, só conversando, porque as crianças tinham falado que ia ter. Eu falei para a Blanche assim: já pensou se nós tivéssemos trocado os 3, falado da festa, tudo arrumadinho, e a gente para ali em frente ao Barrador, em frente a um hospital, para eles tomarem uma benzetacil cada um, e eles não sabiam? Oh, crueldade, hein, irmão? Uma em cada banda, já pensou? Tchan, enganei vocês, era dia de injeção. Uma vez a gente estava aqui na Nazaré, e o Luca era pequenininho, e falou assim: ô pai, por que você está andando e para? E depois você anda? E depois você para?
Falei, porque tem um semáforo. Hã? Olha lá, ó. Foi quando ele aprendeu. Quando fica vermelho eu tenho que parar. Aí fica verde para o outro e o outro passa. Aí quando fica verde eu ando e ele para. Ele não sabia por quê. Acho que eles nunca iam duvidar que eu estava indo tomar uma banho. Eles nem sabiam o que era benzetacil. Porque o pai e a mãe disseram, nós vamos para uma festa. Eles não sabiam o caminho. Não sabiam quanto faltava para chegar. Não sabiam nem que hora começava a festa, que eles não tinham relógio. Eles só sabem que eles não querem que acabe. Eles não sabiam quanto custou a gasolina para ir, nem o presentinho que a gente comprou para o menino que fazia aniversário. Eles não sabiam se a gente tinha pago as contas aquele mês, nem sabiam o quanto era o nosso aluguel. Eles não tinham a mínima ideia da prestação do carro, IPTU, IPVA, não sabia de nada. Nem da hipertensão, nem dos remédios, nada, não sabia de nada. Só sabiam que eu estou no carro do meu pai e da minha mãe, e eles disseram que a gente vai, então a gente vai. Se furasse um pneu, eu ia descer e trocar. É uma coisa interessante isso. Nós não conseguimos ter na nossa cabeça que a gente está nas mãos do Pai. A gente tem que correr e dizer para Ele o que a gente acha que sabe. Por onde Ele deve ir, o que Ele deve fazer e que hora deve fazer. É louco isso, irmãos. Para mim é louco, porque eu sou um desesperado, ansioso e quero tudo do meu jeito e no meu tempo. Então eu vivo quebrando as pernas com essas coisas. E para eu subir aqui e falar esses negócios, irmão, é porque eu estou me convertendo mesmo. O seu pastor está aceitando Jesus e olha, ele está andando com Deus. Porque eu sou muito desesperado. Deus nos abençoe. Estamos diante da mesa da ceia. Falar, Senhor, o Senhor é esse cálice, o Senhor é esse pão. O Senhor abriu mão de tudo e disse, seja feita a tua vontade, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai que está no céu. Vai ser doloroso, mas eu vou beber esse cálice. Esse pão é meu corpo, esse cálice é o meu sangue que é dado por vós. Ele esvaziou-se, diz Filipenses 2. Ele abriu mão para mostrar para nós que nós vivemos na dependência de Deus. Esse momento da mesa vai ser muito especial para nós. Nós vamos orar aqui uns pelos outros, por situações legítimas nossas. E eu quero que você saiba que a gente sente a dor do seu problema. E a gente deve sentir uns dos outros. Mesmo que não tenhamos o poder de dobrar Deus, mas nós temos graça, compaixão. E um elemento muito importante, dentro de nós, levarmos a tua dor e intercedermos por ela. E eu sei que Deus é poderoso para ouvir, para livrar, para curar, da maneira que nem eu nem você sabemos. Mas independente de qualquer coisa, a sua cruz já fez isso aqui. E nós temos uns aos outros. Temos um Senhor que se compadece de nós. Ele só não é nosso servo, mas Ele se compadece de nós. Se você se sentiu encorajado com esta mensagem, compartilhe para abençoar outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima!